E aqui eu já consegui uma odd muito maior, uma odd 2.85, excelente! E como foi conseguir pegar essa odd maior? Justamente porque eu esperei mais, eu entrei ali mais ou menos na casa dos 60 minutos, 63. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, esse é o quadro Green or Red, que é onde a gente mostra 100% do que acontece dentro do nosso grupo do Telegram, o Jacob Friends. Bem, o último vídeo que eu gravei sobre isso foi dos jogos do dia 14 de outubro, que foi a terça-feira, último dia da data FIFA. De lá pra cá eu viajei, não consegui gravar os vídeos, então agora eu tô retornando aqui para manter 100% da linha, né, para ter todos os jogos documentados. Então nesse vídeo aqui a gente vai analisar os jogos do dia 15 de outubro, 16 de outubro e 17 de outubro, que é o que? Quarta, quinta e sexta. Quarta-feira saindo data FIFA, e aí quinta-feira depois vai normalizando, e eu vou deixar o final de semana para outro vídeo, porque no final de semana são mais de 100 jogos. Muitos jogos aprovados, e a gente vai olhar como é que foi o nível de assertividade desses jogos todos. Começando aqui então no nosso dia 15 de outubro, e claro, né, se você quer fazer parte do nosso Telegram também, do nosso canal, é só você entrar em contato aí com o nosso WhatsApp, o link tá aí na descrição. Então vamos lá, dar início aqui ao dia 15 de outubro, a gente teve apenas 5 jogos aprovados, 2 jogos aqui em acima de 1,5. Vamos dar uma olhada rápida no que aconteceu, aqui o jogo foi quanto? Foi 2-0, aqui já temos um green, e o próximo jogo aqui foi quanto? Mirassol Internacional, se eu não me engano foi 2-0 também, não foi? Não, 3-1, nem lembrava, 3-1 aqui. Só que, se liga só, deixa eu só mostrar um negócio pra você rapidamente aqui. Se você entrar e dar uma olhada nas odds, vamos dar uma olhada rápido nas odds aqui, acima, abaixo a gente tem total, acima de 1,5, aqui era quanto? 1.22 em média, uma odd até que bacana. Do Mirassol Internacional era quanto? Bacana eu digo pra cima de 1,5, beleza? Entenda isso, pra fazer dupla ou tripla. E aqui acima abaixo, 1.40. Só de fazer uma dupla nesses dois jogos aqui, se você quisesse, seria 1,4 vezes 1,22. Aqui você teria uma odd de 1,70 numa dupla de acima de 1,5. Muito bom. Lembrando que são dois torneios neutros, risco é um pouco maior, mas só para, né, ficar comentando aqui para vocês. Próximo jogo, na verdade a gente teve aqui um jogo não enviado, que foi Palmeiras e Red Bull Bragantino. Esse jogo não foi enviado por quê? Porque a odd era muito baixa para o Palmeiras, não valia a pena. Então, vamos só dar uma olhada rápida aqui como é que foi esse jogo. Aqui a gente tem 5-1 para o Palmeiras, bateu sem problema nenhum, dava para fazer alavancagem exponencial e entrando em gols, só que isso não vem ao caso. Próximo jogo foi Fortaleza e Vasco, aqui foi categorizado como jogo difícil, foi aprovado Fortaleza no nível de aprovação mais baixa, e eu sei, né, que o Vasco ganhou o jogo, então aqui eu sei que já foi red, não vou nem entrar, aqui a gente já sabe que foi red, mas era categorizado como jogo difícil. Aí vocês perguntam, pô, mas você é vascaíno ali e tal, e aprova o Fortaleza? É, meu amigo, aprovou o Fortaleza, paciência, né? Só que, mesmo provando Fortaleza, era um jogo difícil. Aí fica aquela questão, né? Infelizmente o Vasco ganhou e deu red na análise, ou, complicado, mas enfim. Próximo jogo a gente tem aqui é São Carlos e Saprissa. Peguei a entrada nesse jogo aqui, muito bom, vou mostrar pra vocês. Primeiro deixa eu falar aqui, Saprissa ganhou de 2-0, então a gente tem aqui um green, Saprissa ganhando. Só que se liga só nisso aqui. Veja os momentos que saíram os gols. Se liga só, o gol saiu aos 80 minutos. Isso aqui dá muita margem para você fazer a alavancagem exponencial. Muita margem boa para fazer a entrada. E para você ver, eu não entrei nem acima de 1,5, né? Que o Saprissa ganhou de 2-0. Eu entrei na margem de segurança do gols meio, que foi o quê? Saprissa mais meio ou jogo mais meio. Já ensinei essa metodologia nos outros vídeos aqui no canal e também já falei sobre isso lá dentro do Telegram do Jacob Friends. Lá tem aulas específicas de como você fazer isso. Então aqui a gente tem dois greens excelentes, odds muito boas. E aí, seguindo em diante, a gente tem aqui só mais um último jogo, que foi um jogo em escanteios, aqui Atlético Mineiro e Cruzeiro, provado para mais de 7 escanteios. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi esse jogo, quantos escanteios saíram aqui. Aqui saíram 3 escanteios apenas. Muito ruim, né? Aqui pesa o alerta de clássico também, mas enfim, o jogo estava aprovado, tinha médias muito boas, mas não bateu. Paciência. Então aqui a gente tem 1, 2, 3 greens para 2 reds, né? Temos aqui um jogo também não enviado em abaixo 3,5. Aqui seria o que? Aqui seria 0-0, teria batido de boa, mas esse jogo não foi enviado, então eu não faço a contagem. Então a gente tem 5 jogos e 3 greens, apenas 2 reds. Isso aqui dá 60%. Você quer ver? 3 dividido por 5 vai dar 0,6, 60%. Aqui a gente tem 60% de assertividade na quarta-feira. Um percentual de assertividade não é bom, percentual de assertividade ruim para o nosso critério aqui, a gente busca sempre acima de 75%. E aí, continuando, a gente vai aqui para o dia 16 de outubro, quinta-feira, vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. No dia 16 a gente teve 3 aprovações em acima de 1,5, uma aprovação
em time certo ou empate e 2 aprovações em escanteios. Primeiro jogo aqui eu sei que bateu, por quê? Porque eu fiz entrada nesse jogo em acima de 1,5, vou mostrar para vocês aqui ó, por que eu fiz entrada nesse jogo, se liga só. Primeiro tempo, 0-0. Segundo tempo, o gol só saiu aos 54 minutos, então isso aqui dá margem para você entrar em acima de 1,5 ou acima de meio, fazendo a metodologia que eu acabei de explicar, que eu fiz lá no time certo ou empate, só que aqui você entra na margem geral, né? Você não entra em time para fazer gols, você entra gols na partida de forma geral, que é o que? Acima de meio na partida ou acima de 1,5 na partida. Consegui pegar uma odd 2,20, odd muito boa mesmo. Eu até estava esperando que esse gol saísse um pouco mais aqui para casa dos 60 minutos, que aí dava para fazer a entrada no também mais meio na partida, que aí se saísse os 2 gols, você ganha tanto no mais meio quanto no mais 1,5, tá entendendo, né? Espero que você esteja entendendo. Então aqui a gente tem um green, e aí a gente chega em outro jogo que eu fiz a mesma coisa também, que foi um jogo lá da Dinamarca. Aqui eu também peguei green, e aqui eu também peguei green em acima de 1,5. O jogo também foi 1-1, coincidentemente, né? Se liga aqui nos momentos que saíram os gols, ó, se liga só. O gol saiu aos 67 minutos, né? Demorou um pouco mais do que o outro cenário aqui do jogo do Ilve. E aqui eu já consegui uma odd muito maior, uma odd 2,85. Excelente! E como foi conseguir pegar essa odd maior? Justamente porque eu esperei mais. Eu entrei ali mais ou menos na casa dos 60 minutos, 63. Logo assim que eu entrei, saiu o primeiro gol, que foi também o caso do Ilves. Assim que eu entrei no acima de 1,5, saiu o primeiro gol, e aí demorou um pouco mais para sair o segundo. O segundo só foi sair aqui aos 90 mais 3, né? Aquele jogo que dá aquela emoção máxima pra gente, mas é muito bom, green também muito bom, entrada simples, você não depende de mais variáveis e retorno muito bom, risco-retorno excelente, né? E só para reforçar, aqui também dava para entrar em acima de meio, caso esse gol demorasse mais para sair e o acima de meio estivesse pagando bem. Eu só entro ali em alavancagem exponencial, acima da odd mais ou menos 2,5, 2,10, por aí. Então a gente tem aqui nosso segundo jogo, segundo green, próximo jogo aqui, jogo da Romênia, vamos dar uma olhada rapidamente aqui. 2-2 aqui, bateu de boa, sem muito problema. E aqui a gente também teve 2 jogos não enviados, na liga lá de Honduras, vamos dar uma olhada aqui, aqui seria a Red, então a gente tem um Red não enviado, muito bom, não foi enviado. Próximo jogo, aqui seria um green não enviado, então aqui a gente ficou 1-1 em jogos não enviados, mas eu não conto esses jogos, obviamente só conto os jogos que foram enviados. Então, seguindo em diante, temos aqui um jogo do Quindio e Tigres. Esse time aqui frequentemente aprova, né, em time certo ou empate. Caso você preste atenção nos outros vídeos, vocês podem ver que esse time vai aparecendo. Olha lá, 2-1, o time venceu, então aqui a gente tem um green seco. Esse jogo aqui eu até esqueci de botar uma informação, que era o quê? Que era jogo para alavancagem. Por que jogo para alavancagem? Porque as odds eram baixas pré-live, e aí só vale a pena você pegar fazendo exatamente o que eu fiz no jogo do Saprissa. Preste atenção. Olha só quem começou ganhando, o Tigres, não foi? Tigres começou ganhando, depois o Quindio foi lá, empatou, depois o Quindio foi lá e virou aos 83. Nessa margem de tempo aqui, dos 45, né, do primeiro tempo para o segundo tempo, vai ter uma oportunidade muito boa para você entrar em Quindio, mais 1,5, ou até aqui, quando o Tigres fez o gol, dá para você entrar em Quindio, mais meio, por exemplo, já... Oxi, cliquei no lugar errado aqui. Já fica com... acho que eu cliquei no nome do jogador, né? Enfim, já fica com odds muito melhores do que você pegar pré-live, sacou? Mas enfim, então aqui continuando, a gente tem, próximo jogo foi Alianza Lima e Sport Boys, aqui estava aprovado casa ou empate, as odds eram muito baixas, como eu falei também não enviei, então vou nem olhar, não, vamos dar uma olhada rapidamente aqui o que aconteceu. O Alianza Lima ganhou 3-1, beleza, aqui teria sido um green não enviado. Passando adiante, a gente tem escanteios, 2 jogos em escanteios, um jogo lá da Honduras e um jogo na Inglaterra Liga One. Esse jogo não está mostrando aqui no Flash Score as informações de escanteios, mas eu vou buscar as informações e vou mostrar para vocês. Só que antes, vamos dar uma olhada aqui nesse jogo do Huddersfield e Bolton. Aqui a gente tem, né, um green de boa, com margem de segurança altíssima, né, passando aqui da margem de sugestão de mais de 7, passando também da média geral, isso é muito bom. Dá muita oportunidade para fazer a entrada. E agora, faltou nesse jogo aqui. Já que esse jogo aqui não tinha as informações no Flash Score, a gente dá uma olhada aqui ó, em outro site, no AI Score, né? É o mesmo jogo, né? Só para você ver, ó, Olancho e Juticalpa. Aqui a gente tem Olancho e Juticalpa. É só a gente descer um pouquinho aqui e procurar as informações de escanteios. Está aqui, ó, 10-2, 12 escanteios. A margem de média geral era 10,50, passou tranquilamente. E a margem de segurança também passou tranquilamente acima de 7, então a gente tem aqui mais um green em escanteios. Fechando aí, né, nossa quinta-feira com 100% de assertividade. Todos esses jogos aqui dão para pegar oportunidades de alavancagem, assim também. Esse jogo aqui também acima de 1,5 também dá para pegar, passando da margem de acima de 1,5, mas isso aqui já é uma outra conversa. Agora,
Teve um jogo também não enviado, né, que foi lá do Equador Série B. Vamos dar uma olhada aqui o que que aconteceria, que seria 2-1, bateria na margem do limite, né, mas bateria. Continuando aqui, a gente teve também 1, 2, 3 joguinhos lá no Brasileirão, só que esses jogos foram aprovados em quem? 100 gols, 10, 15 minutos. A metodologia é muito boa, metodologia interessante de fazer entrada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se liga só, primeiro gol saiu aos 39, mas eu não enviei esses jogos, tá? Só tô mostrando aqui o que que aconteceria. Aqui bateria, Fluminense e Juventude, vamos dar uma olhada aqui, o gol saiu, foi o gol do Fluminense, saiu no finalzinho, acho, não foi? Foi, eu assisti esse jogo, foi, ó, 98 minutos saiu. Então aqui a gente teria Green também, de boa, e Vitória e Bahia, aqui eu acho que já teve gol antes. Vou dar uma olhada aqui, foi o gol, ah não, foi aos 26 minutos, foi no primeiro tempo, mas foi aos 26, então aqui também teria batido. Então aqui a gente teria também mais 3 Greens não enviados, ou seja, seria aí uma quinta-feira com praticamente 100% se eu enviasse todos os jogos, né? Só teve um red dos jogos não enviados, mas dos jogos que foram enviados, batemos 100%. Então a gente tem o que aqui? 6 jogos e 6 greens. Diferença boa, né? Para o jogo de quarta-feira, que foram 5 jogos e 3 greens, aqui a gente bateu 60%. Só que aqui a gente já chegou em 100%, né? Mantendo nossa média, jogando nossa margem para cima, né? E também mantendo ali nosso geral dos 80%, que é o que a gente busca sempre acima dos 80%. E agora a gente vai passar para sexta-feira aqui. Sexta-feira a gente já teve uma quantidade maior de jogos, foram 28 jogos aprovados na sexta-feira. E para adiantar esses 28 jogos aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a tela aqui ao lado para vocês verem os jogos e já vou marcar diretamente aqui quais foram greens, quais não foram, né, para a gente acelerar. Vamos lá! Terminei aqui acima de 1,5, então aqui a gente teria todos os jogos batendo de boa, foram 8 jogos e 8 greens. Sexta-feira excelente para cima de 1,5, agora a gente continua, né, vai aqui para time certo ou empate, vamos lá dar uma olhada agora em time certo ou empate, vou fazer o mesmo processo e depois eu faço alguns comentários, vamos lá. Então aqui em time certo ou empate a gente teve 6 jogos aprovados e tivemos 1, 2, 3 heads, né? Então aqui a gente ficou nos 50%, né? Foram os 6 jogos e 6 greens. A gente teve aqui a head no jogo do Düsseldorf, head no jogo do Maastricht e head aqui no jogo do Shamrock. Agora, se liga só. Lembra lá no início que eu mostrei para vocês o green que eu fiz em time certo ou empate? Não sei se vocês lembram. No jogo lá do Saprissa? Pois é, aqui eu fiz a mesma coisa no jogo do Independente Del Valle. Aqui, se liga só. Nesse jogo aqui, no Orense Independente Del Valle. Aqui eu fiz a mesma coisa, se liga só que dessa vez eu entrei só no Independente Del Valle mais meio, vou explicar para vocês o porquê. Tá vendo aqui que o gol saiu gol contra, né? Foi o gol do Independente Del Valle. O que acontece? Primeiro eu faço a entrada no mais meio, para depois fazer a entrada no jogo mais meio. Por quê? Porque o time mais meio, a odd vai ficar maior primeiro, né? Então eu fiz a entrada, mais ou menos aqui nos 50 minutos, Independente Del Valle mais meio, porque a odd já estava muito boa, como vocês podem ver na tela aí. E aí o gol saiu. Pronto, acabou. Eu não tenho mais nada para fazer na partida. Entendeu? Por quê? Porque já saiu o meu mais meio. Eu só teria como fazer mais alguma coisa, no caso, nesse cenário aqui, o outro time empatando, né? E aí eu buscando o acima de 1,5. Só que, ó, o acima de 1,5 pro Independente Del Valle saiu até antes. O último gol foi do Orense. Então aqui não cria mais cenário possível nenhum para fazer a entrada dupla e você ganhar 2 vezes no mesmo jogo. Aí aqui só fiz Independente Del Valle mais meio e pronto, um green muito bom também na sexta-feira, né? Odd 2,50, odd muito boa. Entretanto, teve um head nessa sexta-feira também que eu peguei, vou mostrar para vocês daqui a pouco, foi em escanteios. E aí a gente vai agora para escanteios, né? Justamente que foram bastante jogos em escanteios. Bora lá. Então tivemos aí 14 jogos em escanteios e apenas um único header, que foi esse jogo aqui, do Den Haag e do Dordrecht, né? Não sei como é que pronuncia direito, mas ó, foram 14 jogos para 13 greens. Margem muito boa. Agora teve um jogo aqui que eu peguei, né? Que foi esse jogo aqui, ó. Cadê esse jogo aqui, ó? Do Den Haag e Dordrecht. Eu peguei em mais 8,5 escanteios. E aí ficamos o quê?
com um green naquele jogo do Independente Del Valle e com esse red aqui no jogo do The Hang, só que vocês podem ver que como a odd é acima de 2, as duas, né, no caso, se esse The Hang aqui batesse a entrada em acima de 8,5, seria excelente, né, porque a odd é acima de 3 até. Só que aí, na diferença das duas, ainda fica positivo, né, é bom, não é um positivo muito alto, mas é bom. Fechamos aqui escanteios então, e aí tivemos mais algum outro jogo? Sim, tivemos mais 2 jogos não enviados também em abaixo 3,5, se liga só aqui, ó. Aqui seria 0 a 0, teria batido de boa. E o outro jogo seria um jogo lá na Irlanda, vamos dar uma olhada aqui. Aqui foi 2 a 0, também teria batido de boa, então aqui teria também um green no abaixo 3,5, menos 2,5 não teve nada, e sem gols 10, 15 minutos tiveram alguns jogos, vamos lá dar uma olhada no que aconteceu aqui. Conferir aqui todos os jogos em abaixo de 10, 15 minutos, então aqui a gente teria 3 jogos não enviados e 3 greens em 100 gols 10, 15 minutos, torneios neutros e over. E em 100 gols 10, 15 minutos em torneios under, teríamos aqui 2 jogos enviados e 2 greens, mas que não foram enviados, né? Não tem problema, beleza? Então a gente tem na contabilidade geral aqui, foram 28, né? Eu falei até no começo, foram 28. A gente só tem que saber quantos heads foram pra gente chegar no nosso percentual aqui, né? Em gols acima de 1,5 não tivemos nenhum. Em time certo ou empate foram 3 e escanteios foram 1. Então foram apenas 4 heads e 24 greens. Então a gente tem aqui 24 dividido por 28, vai dar 85,7, 86% de assertividade aqui na sexta-feira, volume alto de jogos, percentual também muito bom de assertividade. Então é isso aí, mantemos a nossa margem acima do 80% e a nossa margem melhor ainda acima dos 85%, né? Agora se liga só o que vai acontecer no final de semana, meu amigo. São muitos jogos, vou só dar um spoiler aqui para vocês aí. No sábado, 69 jogos aprovados e no domingo, 51 jogos aprovados, mas esses jogos vão ficar para o vídeo que vem. Então aí eu mostro para vocês tudo o que aconteceu aqui no sábado e no domingo com esse volume altíssimo de jogos em todas as ligas do mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Deixa aquela curtida aí, deixa sua dúvida nos comentários caso você tenha e segue a gente lá no Instagram @jacobtipster. Tamo junto e até a próxima.